Josué, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Iremos fazer uma pequena meditação nessa palavra. Peço que todos possam ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e assim juntos, no caso, eu irei ler, vocês irão acompanhar. Estarei lendo na minha versão, que é a corrigida. Assim diz a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, do versículo 5 em diante, até o versículo 9. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, lemos a Tua palavra. Peço de Ti a Tua direção, a Tua iluminação para a pregação dessa palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha fazer e dar de encontro com os corações que estão aqui presentes, Senhor. Eu não sei com quem o Senhor quer falar nessa manhã, mas eu sei que o Senhor vai falar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que eu tenho aqui de transmitir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Peço também, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando cada irmão e irmã que está aqui presente, que o Senhor venha estar suprindo todas as suas necessidades, Senhor. Que essa palavra, Senhor, seja de conforto e de edificação. Muito obrigado por tudo e que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, esse capítulo 1 de Josué, ele começa a contar a história de Josué, claramente, né? Porque Moisés, ele tinha morrido. Ele morreu e Josué iria dar continuidade à missão de Moisés. E quando ele fala aqui no versículo 5, é Deus falando com Josué: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E aí Deus faz uma promessa para Josué: não te deixarei e nem te desampararei. Antes que Josué começasse a missão dele, Deus já estava dizendo, irmãos, que nunca e jamais ele iria deixar Josué e nem desamparar Josué. E no versículo 6 ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9, ele fala 3 vezes a mesma coisa. Esforça-te e tem bom ânimo no versículo 6,
No versículo 7 ele diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. E no versículo 9 ele vai dizer de novo: esforça-te e tem bom ânimo. Porque Deus ele fala: esforça-te e tem bom ânimo antes de começar a missão. Porque Deus sabe, e Deus sabia, que Josué ele iria passar por situações talvez até de desespero, ou talvez até de querer desistir daquilo que Deus ordenou a ele. Por isso que Deus ele falou, antes de ele começar a missão, no chamado de Josué, ele fala que não iria abandonar Josué. Ele fala que era para ele se esforçar e ter bom ânimo, porque é assim que é a vida de todos nós, irmãos. Tem situações na nossa vida que às vezes a gente pensa em desistir e só Deus, irmãos, pode nos dar força para continuar. E Deus aqui com Josué, ele fala 3 vezes, né? Ele fala 3 vezes e repete várias vezes, né? Só que ele vai dar algumas condições aqui para fazer e Josué entender como prosseguir nessa caminhada, porque essa caminhada não é fácil. Essa caminhada não é fácil, tanto no Antigo Testamento aqui, como a gente vê em Josué, quanto no Novo Testamento. Os homens de Deus, eles sempre passaram por provações, por tribulações, e sempre Deus estava com eles, sempre Deus estava os ajudando, dando força a eles, dando ânimo, e para que eles possam, e assim eles se esforçavam para manter esse ânimo que Deus já tinha falado a eles. Então, irmãos, nós aprendemos na vida de Josué aqui que Deus nos chama para algo. Às vezes Deus nos chama para tocar, às vezes Deus nos chama para cantar, às vezes Deus nos chama para pregar, dirigir, ser o porteiro da igreja, limpar a igreja. Mas Deus também diz que nada vai ser fácil, não. Nada é fácil. E uma coisa que nós temos que entender, irmãos, que ser cristão não é fácil. Porque se fosse fácil, irmãos, todo mundo seria cristão. Mas nem todos querem se submeter aos mandamentos e à lei de Deus. Nem todos querem isso. E tem momentos na nossa vida que às vezes a gente pensa: será que Deus está conosco mesmo? Será que Deus ele quer o melhor para mim? Creio que todo cristão ele passa por uma fase dessa, mas aqui nesse mesmo texto, Deus ele vai dizer que são as condições de manter essa comunhão e essa intimidade com o Senhor. Ele vai dizer aqui no versículo 7 mesmo, e em diante, né? Versículo 7 e 8. Ele diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aqui ele vai dizer: dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ele estava falando aqui da lei, da palavra. No tempo de Josué só tinha a lei, né? E
Deus falando com Josué aqui, ele falou que não era para ele se desviar da lei do Senhor. Ele disse para Josué que não era para desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas prosseguir em frente. E o versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Quando ele fala aqui, né, no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, é quando a pessoa, no caso aqui o Josué, ele meditava na lei do Senhor dia e noite, e quando ele meditava, a palavra do Senhor era gravada em sua mente, em seu coração, e por isso, para chegar a esse ponto de Deus falar para ele, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, ele tinha que conhecer essa lei, porque não tem como apartar a lei da boca de alguém, ou no caso de Josué aqui, se ele não soubesse a lei. Então Josué, ele meditava dia e noite, como a continuação do versículo diz aqui: antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então ele vai dar mais uma promessa para Josué aqui. Ele vai dizer: porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então ele faz essa promessa sendo condicionada a tudo isso que ele falou aqui: não desvie nem para a direita nem para a esquerda, medite na lei dia e noite, e não aparte da tua boca o livro desta lei. Então, irmãos, o que nós aprendemos é que Deus, ele quer que nós o obedecemos. Deus quer que nós o obedecemos apesar das dificuldades, como nós também vimos aqui. Deus já falou para Josué que era para ele ter bom ânimo, se esforçar, e Deus, ele nunca iria o deixar e também não iria desamparar. Como eu disse, irmãos, é isso que acontece na vida do cristão. Tem pessoas, irmãos, em nosso meio que às vezes pensam, né? Se Deus está comigo, às vezes as pessoas pensam, né? Ou até eu mesmo penso assim, Deus está, eu estou servindo a Deus, estou buscando a Deus, estou servindo na obra, fazendo tudo o que Ele pediu para fazer. Mesma coisa com Josué aqui. Deus pediu para Josué fazer tudo isso, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não apartar da sua boca o livro da lei, meditar na palavra dia e noite. Apesar de Josué fazer tudo isso, as provações e as tribulações na vida de Josué, ele deixou de passar por tribulações e provações? Ele não deixou, irmãos. Ele não deixou de passar por provações, por dificuldade com o povo, até chegar à terra prometida. Ele não deixou de passar. Por isso que Deus já avisou antes: esforça-te, tem muito bom ânimo, porque ele iria passar por situações que ele poderia querer chutar o balde, né? Deixa para lá. Mas Deus, ele nos instrui, irmãos. Deus nos instrui a entender que todos nós, irmãos, todos nós iremos passar por provações que às vezes nós pensamos que Deus, ele talvez não esteja conosco, né? Mas nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós temos que aprender e entender que Deus está conosco todos os momentos da nossa vida. Como Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo,
Eu venci o mundo. Jesus disse isso aos seus discípulos e a nós ele diz hoje novamente: tendes bom ânimo. Ele venceu o mundo e ele está conosco. Assim como Deus falou para Josué: não te deixarei e nem te desampararei, Jesus disse a nós que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, irmãos. Jesus está conosco e nós só temos que aprender a confiar nele. Nós temos que aprender a confiar nele, apesar das pancadas da vida que talvez um dia nós possamos sofrer, ou estamos passando por algo que possam querer nos desequilibrar ou abalar nossa estrutura, mas nós entendemos que tem coisas que acontecem em nossas vidas que é justamente para aprimorar e para fortificar mais a nossa estrutura. Então, irmãos, eu lembrei daquela passagem do homem que construiu a casa na areia e o homem que construiu a casa na rocha. É interessante nessa passagem que os dois homens, tanto o homem que construiu a casa na areia, tanto o homem que construiu a casa na rocha, os dois passaram pela mesma tempestade. Os dois passaram pelo vento impetuoso que bateu contra a casa. E o que nós aprendemos aí? Que apesar de nós estarmos construindo, né, a nossa casa na rocha, nós iremos passar por uma tempestade. Nós iremos passar por ventos fortes que vai querer nos destruir e vai querer nos derrubar. Então, nós, como cristãos, não estamos imunes a tempestades, a provações, a coisas que aos nossos olhos possam ser desagradáveis. Então, nós temos que entender isso, né? E como nós iremos fazer quando nós passarmos pelas tempestades? Será que a gente vai perder o ânimo? Será que a gente não vai se esforçar? Ah, não, eu estou passando por isso, eu vou me virar aqui e deixar Deus de lado. Será que é assim que Deus quer que nós façamos? Não, Deus não quer que nós façamos e passamos por esse tipo de conduta, né? Deus não quer que a gente faça isso, porque muitas vezes a pessoa abandona a Deus e deixa Deus lá, e ele acha que ele faz as coisas com as suas próprias forças, com os seus próprios pensamentos, né? Mas até o ímpio, irmãos, ele depende de Deus, mesmo ele não acreditando talvez em Deus, mas ele depende de Deus, porque Deus, ele dá o ar, ele dá a vida, ele dá tudo. E às vezes o ímpio pensa que isso aqui é mérito meu, mas não é mérito teu não, porque se Deus tirasse o ar que tu respira, já era. Então até o ímpio pensa dessa forma, mas não é por mérito dele. Até a Bíblia diz que a chuva cai na terra boa e na terra ruim. O sol brilha para o ímpio e para o justo. Então, a diferença que nós temos deles é que nós temos a Deus. E cada vez nós iremos frutificar, cada vez nós iremos ser edificados pela palavra de Deus, porque o ímpio não busca e nem quer saber de Deus. Às vezes eles querem falar de Deus, Deus, meu Deus, meu Deus. Às vezes eles pensam que Deus é um homem que está atrás do balcão, está aqui, ó. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Não, Deus não é assim. Eu conheci uma pessoa que ele abriu um bar, né? Ele abriu um bar. Ele falava e fala assim, né? Não, graças a Deus, meu bar está prosperando.
Será que é Deus mesmo que está ajudando ele? Infelizmente não é. Então as pessoas, eles querem buscar a Deus ou falar de Deus de uma maneira superficial, mas nunca conheceram a Deus. Então nós temos que entender que Deus, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Nós iremos passar por tribulações, como assim Josué passou, como os discípulos passaram, até quando Jesus estava no barco com seus discípulos, quando teve aquela tempestade ali no barco, os discípulos passaram pela tempestade, apesar de Jesus estar no barco. Então, ser cristão e ter a Cristo em nossas vidas não nos deixa imune e não nos priva de tempestade nenhuma. Nós temos que passar pela tempestade e assim nos fortificar na rocha. Nós temos que nos fortificar em Cristo, irmãos, porque Ele que nos dá força para continuar, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos sustenta, é Ele. Então, às vezes nós pensamos, ou muitas pessoas pensam, que é pela força do nosso braço, pela força da nossa vontade ou pelo nosso mérito, mas não. É Deus que age e trabalha em nós para conseguirmos ficar em pé. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm tudo. Tem bens materiais, tem casa, tem carro, tem moto, tem mansões, mas ao mesmo tempo não tem nada, irmãos, porque eu vejo muitos ricos milionários aí que estão fazendo consultas em psicólogos e psiquiatras, porque o dinheiro ele não traz felicidade, o dinheiro ele traz conforto para nós. A gente pode dormir numa cama boa, numa rede, ter um carro bom, mas o dinheiro ele não traz felicidade. E muitas pessoas entendem dessa forma, e Deus ele não quer que nós possamos ser assim, né? Então, irmãos, que nós possamos entender, né, que no mundo nós teremos aflições, tribulações, iremos passar por uma tempestade, mas Deus ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Eu lembrei, irmãos, de uma ilustração que tem até de um padre. Alguém já ouviu aquela poesia chamada Pegadas na Areia aqui? Essa ilustração, irmãos, eu vou contar para vocês de uma forma resumida, que é aquilo que nós estamos vendo aqui nessa manhã. Porque às vezes nós pensamos que Deus ele não está conosco. Deus ele sempre está conosco, irmãos. E essa poesia, essa ilustração, ele diz que certo homem ele estava caminhando numa praia com Deus. E na praia ele via duas pegadas. Na praia ele via 4 pegadas, 2 dele e 2 de Deus. Eles estavam caminhando. E ele via assim as imagens da vida dele, desde o começo da vida dele até o fim da vida dele. Ele estava vendo. Então, ele via que Deus sempre estava caminhando com ele. Ele via que Deus sempre estava caminhando com ele. E sempre tinha 4 pegadas, porque eles sempre caminhavam juntos. E ele começou a observar que tinha momentos na vida dele que eram momentos difíceis, eram momentos de dificuldades que ele passou durante a história dele. E quando ele observou, ele viu que nesse momento mais difícil da vida dele, ele viu que só tinha 2 pegadas. O que ele fez? Ele foi questionar a Deus.
Senhor, porque todas as vezes que eu vejo que nas imagens, que todas as vezes que eu passei por dificuldades, por tribulações, por tempestades, eu caminhei sozinho e eu vejo só 2 pegadas. Por que, Senhor, o Senhor me desamparou e por que o Senhor me abandonou? Ele fez esse questionamento a Deus. E o que Deus respondeu a esse homem? Deus respondeu que, meu filho, nesse momento de dificuldade que você passou, por momentos mais difíceis da sua vida, que você acha que eu te deixei, que você acha que eu te desamparei, e você viu que eram somente 2 pegadas na areia, essas pegadas não eram suas não, essas pegadas eram minhas. Eu te carreguei em meus braços no momento mais difícil da sua vida. Então, irmãos, nós temos que entender isso. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos conduz. Do momento mais difícil da nossa vida, a gente pensa que Deus não está conosco, mas é Ele que nos sustenta, é Ele que nos leva em seus braços, é Ele que nos conduz, porque Ele quer o melhor para nossas vidas. E essa é a mensagem que trouxe aos nossos corações. Que Deus possa abençoar cada um de nós. E vamos orar para agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que eu tive de trazer essa pequena reflexão aos nossos corações, Senhor. Senhor, sei que o Senhor falou com alguém aqui nessa manhã. Peço, Senhor, que o Senhor venha estar confortando e saindo daqui edificado pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, possa produzir o resultado, Senhor. Que o Senhor venha estar ajudando cada irmão aqui no seu dia a dia, no seu cotidiano, Senhor, suprindo todas as suas necessidades. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar todos os momentos da nossa vida conosco. Obrigado, Senhor, por momentos difíceis e momentos bons, o Senhor está conosco. Que nós possamos cada dia e cada vez mais aumentar a nossa fé em Ti, a confiança em Ti, Senhor. Em nome de Jesus é que eu lhe peço tudo isso e agradeço. Amém. Agora irei passar... Não... Nós iremos tomar o café da manhã, irmãos. Nesse momento, todos estão liberados para tomar o café. Depois do café, escola bíblica dominical.